Boa noite a todos os irmãos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que nos colocássemos de joelhos para ter uma palavra de oração. Querido Deus, nessa tarde e noite nós te agradecemos, porque nos dá vida, nos dá esperança e a saúde. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos trouxe na tua santa casa. Que possamos nós juntos aqui louvar o teu santo nome. Pedimos a presença do Espírito Santo em nosso meio, que possamos também ter a compreensão, a alegria da tua companhia. Abençoa também em especial o pastor Pablo, que vai dividir o pão. Que ele possa ser uma bênção em tuas santas mãos, e nós outros que possamos ter a compreensão, entendermos e que possamos colocar em prática nossas vidas. Seja, Senhor, também com os enfermos e com os necessitados. Cuide deles, Senhor, seja um bálsamo em suas vidas. Que eles possam também ter a esperança que nós também agora temos. Fique conosco agora e para sempre, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, que é nosso Salvador e nosso Senhor. Amém. Amém. Boa noite. O irmão Sebastião pediu para que eu lesse um versículo para nós devolvermos os nossos dízimos e ofertas. E eu estava ali pensando se a gente tem motivo para agradecer, né? E nós temos muito. Aí, às vezes, a gente fica ouvindo as pessoas reclamarem do calor, por exemplo. E aí, aquele pessoal lá nos Estados Unidos morrendo de frio, né? Então, na verdade, é uma situação, assim, complicada para a gente que mora aqui em Curitiba, porque a gente não está acostumado com calor, mas temos que agradecer a Deus por isso também. Nós temos que agradecer também pelo trabalho, pela saúde, por todas as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. Eu achei aqui o Salmo 96, os versículos de 7 a 9. Quem quiser acompanhar, eu vou ler agora. Diz assim: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Então, que nós possamos nos lembrar de agradecer diariamente a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida. E agora, de forma especial, aqueles que puderem contribuir, que se prepararam para isso, nós vamos cantar o hino para que possamos trazer as nossas ofertas. Vamos nos colocar em pé.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado diariamente na nossa vida. Te agradecemos pelo cuidado, pela proteção e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um dos ofertantes desta noite, que o Senhor possa derramar sobre eles bênçãos sem medidas, que essas ofertas possam ser usadas para o crescimento da tua obra. Esteja também com aquelas pessoas que não puderam contribuir, que o Senhor possa dar a elas também condições de estarem devolvendo aquilo que é do Senhor e também de estar te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos dado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, continue conosco durante o culto, por Jesus. Amém. Posso ver que não vai tudo bem. Em seus olhos vejo lágrimas. Eu não prometo tirar a sua dor, mas vou estar sempre tentando. Teu anjo a te cuidar, ao seu lado vou estar, te dando forças quando precisar. E ao andar na escuridão, pode segurar minha mão, pois eu sou seu anjo a te cuidar. Eu sei que a fé parece se esgotar, e às vezes quase já não pode acreditar, mas aguente firme, logo tudo vai passar. Pessoalmente vou levar-te aos pés do Rei. Eu sou seu anjo a te cuidar, ao seu lado vou estar, te dando forças quando precisar. E ao andar na escuridão, pode segurar minha mão, pois eu sou seu anjo a te cuidar. E quando me procuram pedindo proteção, eu estou sempre aqui para te guardar. Eu sou seu anjo a te cuidar, ao seu lado vou estar, te dando forças quando precisar. E ao andar na escuridão, pode segurar minha mão, pois eu sou seu anjo a te cuidar, pois eu sou seu anjo a te cuidar. Quero chamar aqui à frente, então, o pastor Pábrio. Ele vai se apresentar e dizer de onde que ele é, né? Tá bom, pastor? Vem cá. A água. Em primeiro lugar, irmãos, muito boa noite. É uma alegria, uma bênção poder estar aqui na igreja do Sítio Cercado. Ao mesmo tempo, também gostaria de aproveitar o momento e cumprimentar nossos amigos internautas, aqueles que estão nos assistindo ao vivo pela internet. Deus seja louvado por esse recurso tão importante,
onde, lamentavelmente, tantas coisas ruins se colocam, tantas coisas ruins as pessoas buscam pela internet, mas ao mesmo tempo também essa ferramenta pode ser um canal de bênção, e nesse momento é uma maneira de nós, aqui desde o Sítio Cercado, podermos louvar e engrandecer o santo nome do nosso Deus. Eu me queria apresentar um pouquinho, irmãos, brevemente, como nosso irmão ancião falou. Eu sou Pablo, sou pastor Pablo, e eu estou vindo de um lugar um tanto diferente do Brasil. Vocês já viram como que eu falo? Na verdade, vocês não viram, vocês ouviram. É diferente. Vocês ouviram que eu não falo o português, senão eu estou tentando falar e me sai um portunhol. É bem diferente. Um idioma um tanto estranho. Então eu falo assim, irmãos, eu sou do Paraguai, porém eu sempre digo, eu sou original. Tá bom? Eu sou original. Se até eu pergunto, irmãos, nessa noite, quantos já foram ao Paraguai alguma vez? Ah, vocês foram para lá, gente. E eu sei para que vocês foram. Vocês foram lá para poder visitar as cataratas do Iguaçu. Não? Também. Eu sei, então, vocês foram lá para conhecer a maior hidroelétrica do mundo, chamada Itaipu. Bom, se bem que na verdade, irmãos, já não é mais Itaipu a maior hidroelétrica do mundo. Na China, há uma hidroelétrica maior, só que há um porém. Itaipu nunca vai ser batida enquanto a capacidade geradora de energia. Então, Itaipu continua sendo a hidroelétrica que mais energia energia elétrica produz por ano. Então, e nesse sentido, Itaipu nunca será batido. Pelo menos os grandes engenheiros, arquitetos, falam que pelas estruturas dos rios do mundo, não há um rio tão grande e poderoso como o Paraná para poder gerar tanta energia. Então daí dizem que Itaipu dificilmente será batido. Mas que bom, gente, vocês foram conhecer Itaipu, então, lá perto de Cidade Leste? Vocês estão rindo, então vocês não foram para conhecer simplesmente Itaipu, as cataratas. Vocês foram para fazer compras no Paraguai. É isso mesmo. Vocês foram trazer muamba do Paraguai, gente. É isso daí. Trouxeram coisa boa. E algum deve ter trazido alguma coisa também não tão boa. Mas eu quero falar que eu sou muito bom, gente. Original, diretamente do melhor que há no Paraguai, de Assunção. Meus pais, meus familiares vivem no Paraguai, em Assunção. Meu irmão mora numa cidade chamada Juvenal, pertinho de Encarnação, outra cidade muito importante do Paraguai. E então, irmãos, hoje é uma alegria poder estarmos aqui compartilhando a mensagem da palavra de Deus. Bom, há pouco eu tinha visto um jovem que nós trabalhamos juntos na associação, o Cauã. Ele está ainda por aqui? Teve que sair um pouquinho, mas é um dos rostos conhecidos. Aí já tivemos a alegria de ver alguns de vocês no acampamento que teve, na verdade, no Campuni. Foi no mês de dezembro ou novembro? Foi aquele Campuni. Foi novembro? Foi no mês de novembro. Então, foi um momento muito lindo, especial, quando tivemos a alegria de poder compartilhar a palavra de Deus com quase 1000 desbravadores. E foi uma alegria muito grande ter um grupo representado aqui do Sítio Cercado. Irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus e vamos abrir a Bíblia
no livro de Atos. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 1. Vamos ver, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Eu pergunto, irmãos, e as famílias aqui, quantos já tiveram a alegria de ter um filho ou uma filha? Muito bem. Quantos tiveram a alegria de ter 2 filhos ao mesmo tempo? Gêmeos. Difícil, mais complicado. Alguém teve a alegria de ter trigêmeos? É mais difícil ainda. O outro dia eu estava perguntando, irmãos, se em casa traz alegria quando nasce uma criança. Sabem, gente, que há muita alegria, muita. Eu gostaria até de compartilhar a alegria de um colega nosso, pastor Everaldo. Pastor Everaldo, outro dia, a esposa dele deu à luz e eles hoje são pais, há uma semana atrás. E vocês não sabem a alegria com que ele publicou no Facebook e colocou nossa joia, nossa alegria, nossa princesinha. Sabem, gente, alegria, mas muita gratidão a Deus por esse dom que Deus estava dando para eles. Agora, irmãos, eu perguntei alguma vez, e se você tem 2 filhos de uma vez? Bom, dá alegria também, mas ao mesmo tempo causa alguns atritos, porque são 2 bocas para você dar de comer, são 2 pacotes de fralda que você deve comprar, um para cada criança, são 2 camas, são 2 gastos, não é só um, senão são 2. E quando eu perguntei, irmãos, imagina ter trigêmeos, pastor, alegria em tripla, mas misericórdia em tripla também. Imagina 3 filhos. Bom, a minha esposa vai poder dar de mamar em um, vai poder dar de mamar no outro, e aí sobra para mim, pastor, me falou. O que eu vou fazer numa situação dessa? Bom, você tem a mamadeira. Aí o outro dia, irmãos, ouvi, lendo, numa revista Veja, há muito tempo já, que um casal estava fazendo tratamento para poder ter filhos. E num desses milagres do corpo humano, esse casal conseguiu engravidar 6 crianças de uma vez. Agora a gente imagina 6 crianças acordando todas ao mesmo tempo, ou uma acordando a uma, outra acordando as 2, outra acordando as 3, cada uma querendo mamar, querendo comer, uma fazendo suas necessidades. Imagina a situação, gente. Ter 6 filhos é uma alegria muito grande. Mas também, ter 6 filhos de uma vez causa muitos atritos, problemas, dificuldades, que não são visíveis quando não vem 6 crianças ao mesmo tempo. Uma situação parecida se dá quando você vive num lugar muito bonito. E talvez você tenha uma piscina na tua casa. E quando você tem uma piscina na tua casa, ou você mora num lugar muito bonito, sempre há parentes que gostam muito de visitar tua casa, para passar as férias. É assim ou não é assim?
É assim, geralmente é assim. Agora imagina, de repente vem na tua casa 10 pessoas para passar 3 semanas de férias na tua casa. Primeiro dia, alegria, felicidade. Mas depois, os segundos, os banheiros começam a ficar poucos. Há poucas camas. Você deve jogar os colchões para tudo que é canto. Aí tem pessoas que não são tão arrumadas quanto outras. Tem pessoas que não ligam entrar com sapato sujo para dentro. E aquela alegria inicial começa a se transtornar. E você imagina que tua casa não estava preparada para 10 pessoas a mais. E isso causa alegria, mas também gera transtornos. Agora, irmãos, já imaginou uma igreja que engravidou e de uma vez teve 3.000 filhos? Outro dia engravidou e teve 5.000 filhos? E a Bíblia diz que todo dia engravidava e todo dia dava filhos. Todo dia havia pessoas entrando na igreja, se batizando. A igreja crescia. A igreja era cheia do Espírito Santo. Era uma igreja, irmãos, onde havia comunhão, porque a igreja ia todos os dias ao templo para orar e ter comunhão com Deus. Comunhão. Relacionamento diz, porque todos eles, na medida do possível, tentavam comer juntos. Havia alegria e simplicidade no coração dos discípulos. Comunhão, relacionamento. E por último, irmãos, a missão era uma coisa que na igreja primitiva, na igreja de Atos, era uma igreja poderosa para testemunhar, evangelizar e levar as boas novas de um Deus salvador que salva, que transforma, que limpa os pecados e que tem o poder para transformar as vidas e os nossos corações. Portanto, a igreja de Atos havia comunhão, relacionamento e missão. Porém, na igreja de Atos, irmãos, havia uma coisa que aqui não há. Aqui não há, seguramente, não há nenhum tipo de brigas. Aqui no sítio cercado não há nenhum tipo de discussões. É assim, irmão, né? Olha, pelo olhar dele, gente, a câmera provavelmente não consiga pegar nosso irmão. Mas eu pergunto, irmãos, aqui seguramente no sítio cercado não há problemas, não há brigas. Os irmãos nunca, mas nunca discutem. Hello, irmãos. Alô, sítio cercado. Bom, pela reação pode ser que até uma vez ou outra há problemas. Irmãos, não tem que ter medo de que haja problemas. Porque somos seres humanos. Pensamos diferentes. Somos de famílias diferentes. Temos gostos diferentes. E talvez eu falando para aqueles que nos estão assistindo na internet, eu falo para pessoas diferentes, de todos os tipos de pessoas. Talvez você que me está ouvindo pode pensar, mas também na minha igreja, ou no lugar que eu vivo, no meu trabalho, também há dificuldades, há problemas. Mas como que a igreja de Deus, onde há amor, comunhão, relacionamento e missão, como podia ser que haja problemas? Mas eles eram seres humanos e havia problemas. E uma comunidade perfeita, irmãos, não é a comunidade onde não existem problemas. Uma comunidade perfeita é aquela que, apesar dos problemas, continua cada vez mais firme, amando-se mais unidos e em maior relacionamento, comunhão e missão. Essa é a igreja de Deus aqui nessa terra. E sabem, irmãos, de que a Bíblia diz que houve problemas e então levaram soluções. Que solução que vamos ter?
que vamos fazer com isso que estamos tendo? E a proposta da igreja que foi levada foi a seguinte, irmãos. Vamos ler em Atos capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este trabalho. E enquanto a nós, falando os discípulos de Cristo, os 12, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem que era cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia assim a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, tanto que muitos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja teve um alto. Vamos parar para conversar, dialogar, nos entender e permitir que o Espírito Santo guie a missão. E foi assim, irmãos, que dessa maneira um problema que poderia ter trazido divisão para a igreja, trouxe bênçãos maiores para essa igreja que estava nascendo. E surgem os primeiros diáconos da igreja, que segundo a Bíblia tinham 3 características fundamentais. Eram cheios de fé, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Vejam a descrição, irmãos, cheios de fé, porque confiavam em Deus, mesmo sem vê-lo. Iriam obedecer e seguir no caminho que Deus indicava, mesmo sem saber onde esse caminho levava, mas sabendo que se Deus dirigia e Deus guiava, certamente seria o melhor. Eram homens cheios do Espírito, porque buscavam o batismo diário, a comunhão diária na primeira hora de cada dia. Eram homens que diariamente estavam na igreja, orando, estudando a Bíblia, meditando, louvando e testemunhando, que são 5 aspectos de uma pessoa que vive sobre a direção diária e é batizado diariamente no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, que o fruto do Espírito Santo é pular 2 metros para cima e cair no chão e ficar tremendo ali no chão. É isso que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia então? O fruto do Espírito Santo é começar a gritar e a espernear e a ficar falando coisas que ninguém entende e as pessoas gritam e as pessoas são embriagadas pelo Espírito. A Bíblia diz que esse é o fruto do Espírito Santo? Também não diz isso. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão,
domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque são pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Estevão e os 6 discípulos mais eram homens cheios do Espírito de Deus. E também a Bíblia diz que eram cheios de sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Essas eram as condições que nós encontramos que tinham esses 7 diáconos. E o resultado diz que a igreja crescia cada vez mais. Até os próprios sacerdotes que algum tempo atrás estavam em contra de Cristo, agora até eles estavam obedecendo. E o versículo 8, Atos capítulo 6, versículo 8 diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10. Ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então não houve outra forma, irmãos. Satanás não encontrou outra forma que através da mentira, do suborno, do engano, ele mandou prender Estevão. Levaram Estevão ao Sinédrio e ali trouxeram pessoas que começaram a acusar Estevão falsamente, coisas que ele nunca disse. E Estevão entendeu, irmãos, que a vida dele já não duraria muito mais do que aquele dia. A ira, a maldade daqueles que eram sacerdotes e, em teoria, tinham que guardar a fé, a palavra, o pecado, a maldade e a insensibilidade contra o Espírito Santo era tanta que Estevão entendeu claramente que esse seria seu último dia. Ainda a Bíblia diz, irmãos, que Estevão, no versículo 15, Atos 6:15, todos aqueles que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Parecia o rosto de um anjo. Estevão começou sua defesa, irmãos. Ele fez uma resenha, um breve esboço de toda a história do povo de Israel. Falou de Abraão, falou do povo de Israel no Egito, falou de Moisés. Ele foi recorrendo, irmãos, as páginas da história do povo, mostrando como o povo de Deus, em diferentes ocasiões, tinha resistido o Espírito Santo de Deus. Mas como Deus, na sua graça e misericórdia, mesmo assim, tolerou o povo, lutou pelo seu povo, até que o próprio Cristo teve que vir como último recurso para salvar seu povo. Mas mesmo assim, sendo filhos de Deus, o dono do povo, o povo de Deus não quis ouvi-lo. Antes o entregaram e foi açoitado e foi crucificado. E então Estevão olhou para aqueles que estavam no sinédrio e falou: agora vocês se têm tornado
cúmplices de tudo isso, porque vocês mandaram matar o Messias, o Filho de Deus. Vocês sempre resistem o Espírito Santo do Senhor. E que contraste, irmãos. Um homem cheio do Espírito contra 70 homens, porque o Sinédrio era composto de 70 homens, onde a grande maioria dos 70 resistiam o Espírito Santo de Deus. Assim vai ser o tempo final, irmãos. Um pequeno povo representado por Estevão vai ser o povo de Deus que vai ser cheio do Espírito. Enquanto os grandes, os poderosos, as nações da terra, aqueles que têm influência, vão resistir o poder, a pessoa do Espírito de Deus. E vão perseguir o povo de Deus. E vão ditaminar leis que vão ir em contra do povo de Deus. E aqueles que não adoram conforme os ditames do mundo vão ser proibidos de comprar e de vender. E vai se estabelecer o domingo como um dia de guarda. Mas o povo de Deus não vai aceitar essa imposição maléfica do inimigo. O povo de Deus vai se manter fiel. Vai continuar guardando a Deus. E guardando em obediência à lei de Deus e o santo sábado. No coração do povo de Deus vai se refletir, assim como em Estevão, o seu rosto parecia um rosto de anjo. No coração do povo de Deus, nos últimos tempos, vai refletir a imagem do poder do Espírito Santo e um povo que obedece a Deus, sua lei e seus mandamentos e guarda a palavra de Deus como a norma de suas doutrinas e base de todos os seus ensinos. Deus vai ter esse povo. E Deus queira que nós estejamos dentro desse povo. Que se mantenha fiel. Que se mantenha firme. Que guarde os mandamentos de Deus. Que tenha fé de Jesus. Que seja um povo de comunhão. Um povo que se interesse em salvar pessoas. Um povo cheio do Espírito Santo. E Estevão, irmãos, estava nos últimos momentos da sua vida. Eu gostaria de ver, irmãos, os detalhes finais da vida de Estevão, onde diz em Atos 7:54. Abra sua Bíblia ali em Atos 7:54. E vejam o que a Bíblia diz. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Sabe, gente, que até agora eu só vi que uma pessoa rilha os dentes quando está com frio. E faz assim um movimento tipo... Mas é quando está com frio. Mas eu nunca vi uma pessoa ficar tão irada, tão nervosa, que fique rangendo os dentes. O que eu vi é um cachorro. Você já viu cachorro bravo? Já vi gato bravo. Uma vez cometi a loucura de ir num zoológico. E no zoológico, aquele que eu fui, a grade, para vocês terem uma ideia, a grade estava aqui. Vamos supor aqui. O bicho estava aqui. E você podia chegar até aqui. E você, até se o bicho estava na grade, você podia esticar tua mão e tocar numa onça. Imagina. Claro que a grade era muito segura, não tinha como.
Aí sabem que um dia, irmãos, eu fui lá e a onça estava bem de frente. E eu falei, eu vou chegar para ela bem de frente. E ficamos nos encarando assim, nos olhando. Eu aqui e ela mais ou menos aqui. E ficamos nos encarando. E ela me olhava, irmãos, e eu olhava fixo. E aí essa onça me começou a olhar como falando, eu vou te devorar. Eu vou comer você. Só que tinha grade, tinha proteção. E como ela me olhava, irmãos, e esse olhar fixo de felino, que entra profundo. Só você olhar um felino desses e você vai ver como esses bichos olham. E me começou a olhar até que eu quebrei nosso protocolo de olhares. E eu fiz para a onça. E quando eu atinei a fazer bu para ela, irmãos, a onça abriu a boca e fez... Mas, irmãos, eu pulei 2 metros para trás, instintivamente caí sentado e não sabia se como me levantar, se ir correndo, mas me deu uma situação assim que eu vi a fúria de um animal que estava sendo, nesse momento, incomodado e desafiado. Eu saí literalmente como um cachorrinho que coloca o rabo entre as pernas e sai correndo. E entendi o que significa, é melhor ser um galo vivo que um cachorro valente e morto. Agora, irmãos, a Bíblia diz que os homens estavam rangendo os dentes como bestias furiosas. E vejam o que eles fizeram, irmãos. Mas Estevão, versículo 55, Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e a Cristo Jesus, que estava à sua direita. E ele diz, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamaram em alta voz, taparam seus ouvidos. Vejam que imagem é essa, irmãos. A pessoa que tampa seus ouvidos para a voz e o apelo final do Espírito Santo. E unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e falava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe tomes em conta este pecado. E com essas palavras, ele finalmente dormiu. Em outras palavras, Estevão morreu. Agora, irmãos, eu queria ir fechando a mensagem de hoje à noite. E eu queria, talvez, lembrar e encontrar semelhanças que Estevão teve na sua vida e na sua morte com uma pessoa muito especial. Eu pergunto, irmãos, quem como Estevão era um homem cheio de fé, de sabedoria e cheio do Espírito Santo? Você olha essa pessoa na Bíblia, você vai encontrar vários. Mas como Jesus, Estevão se pareceu
muito a Cristo nesse sentido. Assim como Jesus foi levado injustamente ao Sinédrio e julgado injustamente pelo Sinédrio, assim também Estevão, à semelhança de Cristo, foi levado injustamente, apresentaram falsas testemunhas para falar injustiças acerca da vida e do ministério que Estevão exercia da palavra de Deus. Assim também, irmãos, como Cristo impressionava o rosto dele, e Pilatos olhou para Cristo e viu a glória de Deus nele, e Pilatos falou: não vejo nada nesse homem, esse homem é puro, é santo, nunca vi um homem tão perfeito, tão puro quanto este, por que querem matá-lo? Assim também, irmãos, a Bíblia diz que o olhar de Estevão impressionou aquela assembleia, falando que o rosto de Estevão parecia com o rosto de um anjo. Foi naquele juízo, irmãos, injusto que Cristo teve, que Cristo falou para Anás e Caifás, falando que muito em breve eles iriam ver o Filho do Homem sentado à destra de Deus e nas nuvens vindo com poder e com grande glória. E a Bíblia diz que a semelhança de Cristo, Estevão também viu a glória de Deus e a Cristo assentado à destra de Deus Pai, com toda a sua glória, em toda a dimensão do seu poder. Se você olhar outra semelhança de Cristo com Estevão, você vai ver que quando Cristo estava pregado ou cravado na cruz, com todo o direito de se vingar porque ele nunca fez nada errado, mas as palavras de Cristo foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando você olha Estevão, irmãos, quando as pessoas lançavam pedras sobre ele para matar ele, Estevão falou: Pai, não lhe tomes em conta esse pecado. Eu vejo outra semelhança mais, irmãos. Quando Cristo na cruz, prestes a morrer, Cristo falou: Pai, em tuas mãos encomendo meu espírito. E Estevão, da mesma maneira, ele diz, antes de morrer: Senhor, entrego diante de ti o meu espírito. Recebe meu espírito. E a última semelhança, e vocês poderão encontrar várias mais. Eu acredito, irmãos, que eu não quero ser extenso nas semelhanças entre Estevão e Cristo. Mas a última que me impacta, irmãos, me impacta é quando Cristo morre. Um centurião romano vê a morte de Cristo e ele diz: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. E sabem, irmãos, que quando Estevão morre, aparentemente ninguém ficou impressionado. Era um inimigo a mais. Mas houve uma pessoa, irmãos, que ficou tremenda e profundamente impressionada. E de fato foi ele que contou essa história. Foi ele que contou essa história para Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos. E com certeza, irmãos, na morte de Estevão, na tristeza de perder um dos grandes homens de Deus que Deus tinha nessa hora e nesse momento, Estevão morria, mas para se levantar um futuro apóstolo que seria o maior pregador de todos os tempos, o maior de todos aqueles que existiram após Cristo Jesus. Morria Estevão, mas nascia
Saulo de Tarso. Que uns dias mais, caindo do cavalo, e Cristo colocando sua vida diante dele, Paulo reconhece sua vida, entrega seu coração a Deus, confessa seus pecados e começa uma nova vida para Saulo, que já não se chama mais Saulo, senão agora Paulo, o pequeno herói de Deus. Eu quero fechar nesse momento, irmãos, pensando o seguinte: o desejo de Deus é que nós possamos crescer à estatura perfeita e ser semelhantes a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que é pela contemplação da graça, do amor e da pessoa de Cristo é que nós somos transformados de dia em dia. E é nesse momento, irmãos, ao fechar a mensagem dessa hora, que eu quero falar que Estevão, na vida e na morte, ele foi semelhante a Cristo. Ele viveu e morreu para honrar e glorificar a Deus. E eu quero te dizer, irmãos, que tanto eu quanto você, nós também, Deus nos chamou para vivermos para a sua glória, para a sua honra. Se um dia Deus nos chama ao descanso, poderemos ir para honrar e glorificar seu santo nome. Porque afinal, irmãos, um dia estaremos na presença de Cristo e daremos as honras e a glória que somente Deus merece. Um dia Saulo e Estevão vão se encontrar no reino dos céus e vão se abraçar. E aqueles que um dia eram inimigos vão viver para sempre no reino dos céus. Eu espero ser essa também minha experiência, irmão. A tua experiência. Viver no reino dos céus. Viver para a honra e glória de Deus. Andar na comunhão de Deus, caminhar com Deus, até aquele dia, quando Cristo voltar por segunda vez e possamos estar nas nuvens dos céus. Que a bênção do Senhor esteja em nossas vidas, em nossos corações, e possamos sair daqui com a certeza de entregar tudo nas mãos de Deus nessa noite. Que a bênção de Deus esteja em cada um de nós. Vamos ter uma parte musical a continuação com nossa irmã Celi, ou Celi, e que essa mensagem possa tocar nossas vidas e nossos corações. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperando nesse meu novo e lindo céu. Lindo jardim, lago de cristal, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperando nesse meu novo e lindo céu. Eu não preciso
abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos com quem sempre orei, e os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor, que nos salvou. Amém. Vamos nos colocar de pé e com esse pensamento vamos sonhar nos céus e pensar que ali Deus está querendo nos levar, que vivamos para a honra e glória de Deus mais semelhantes. Nesse momento, Senhor, entregamos mais uma vez nossa vida e nosso coração a Ti. Que esse desejo, Senhor, de estar nos céus, conforme cantamos nessa hora, possa ser uma profunda realidade. Lá, Senhor, já não terá mais dor, angústia, morte. Já não será um sonho, senão será uma realidade viver na experiência da Tua graça, na Tua presença e tendo a justiça de Cristo ao nosso redor. Que esse pensamento, Senhor, tome nosso coração, que desejemos os céus e possamos ser mais semelhantes a Cristo cada dia, assim como Estevão o foi. Dá-nos, Senhor, a coragem de viver em obediência a Teus mandamentos, andar no Teu amor. São bênçãos que Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muita paz, muitas bênçãos, feliz semana a todos e que a presença do Senhor esteja em nossas vidas e em nossos corações.